Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alisson dos Santos, sou o produtor do Ruptura Podcast e do canal No Dual. E aqui vocês encontram informações sobre os mais diversos temas, como história, filosofia e atualidades. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos e entrar conosco com tudo nessa jornada. Hoje iremos explorar um assunto um pouco tenebroso. Queremos te levar para um passeio pelos túneis do além, do temeroso, daquilo que é desconhecido, e tenho certeza de que você vai ter alguma reflexão ou epifania através deste assunto. Então venha comigo e bora conferir. Philippe Ariès, ele é um historiador francês que escreveu um livro denominado A História da Morte no Ocidente, onde ele explicita acerca do comportamento humano diante da morte e do morrer na sociedade ocidental cristã, apresentando uma pesquisa sob o ponto de vista sociológico e também histórico das atitudes do homem ocidental perante a tão temida morte. O autor discorre sobre como funcionava a relação do ente dia do fim da existência e a sociedade em que este vivia. Então, em 5 capítulos desse livro, denominados A Morte Domada, A Morte de Si Mesmo, A Morte do Outro, A Morte Interdita e A Morte Tornada Inanimável, o historiador nos relata, tendo como fontes históricos cartas e relatos literários, como se constituíam e se davam essas determinadas relações sociais em torno da morte e do morrer. No primeiro capítulo, percebe-se que o moribundo do século XIX não tinha pressa alguma em falecer. A morte era algo esperado ao lado de sua família e que era aguardada no leito de sua própria cama. O desvanecido organizava o seu próprio ritual público de passagem para o outro lado, para o além. Até o século XIX, o moribundo, ao perceber a chegada deste momento tão indesejado e temido por todos, paulatinamente organizava tudo, tomando todas as providências necessárias com antecedência. Assim sendo, o morrer era algo relativamente simples. Das cerimônias rituais executadas em vida, o primeiro ato era o lamento da vida, logo após o perdão aos seus companheiros, aos seus amigos e aos seus familiares, e então o recebimento do sacramento da absolvição religiosa perante a figura de um líder religioso como um padre. Após o falecimento ocorria então o cortejo e o enterro. Tais ações transformavam a morte em um momento esperado e também planejado. Um ritual que ocorria dentro do próprio lar, de forma simples e sem o caráter dramático da perda de um ente querido. Em decorrência das crenças religiosas naquele período, havia um medo, temor de que o falecido pudesse retornar dos mortos e que este finado pudesse vagar pelo mundo dos vivos. Assim sendo, os antigos começaram a manter uma certa distância do culto funerário, com um dos intuitos de impedir esse retorno dos mortos, do finado do mundo dos mortos. Por esta razão, os cemitérios então passaram a ser localizados fora das cidades e o corpo era enterrado no entorno das igrejas. Os mais humildes, todavia, eram enterrados nas chamadas fossas dos pobres. Talvez não tenha mudado muita coisa, onde os corpos eram todos amontoados sem caixão. Quando a fossa estava cheia, ela era reaberta. Os ossos que ali jaziam eram então dados aos animais e essa fossa era reutilizada. Tal tratamento prático se dava, pois, à medicina da época,
ainda era muito limitada, e por essa razão havia um elevado número de mortes. Então as pessoas conviviam muito com essa questão da morte, porque ela era algo muito comum, ela era algo que ocorria, nós não tínhamos uma vida tão longa como nós temos hoje, graças aos avanços da medicina. Desse modo, a sociedade da época possuía familiaridade com o morrer e com a noção da morte. A partir do século XIX, a figura de Deus ganha força no rito fúnebre e tem como ação a constatação de comportamento do desvanecido no momento da morte. A morte adquire, assim, um caráter mais dramático, em que a emoção toma conta deste momento, o que torna a morte um instante mais agitado, e a separação um ato não aceito sem dor e sem sofrimento. No mesmo século surge também o uso do testamento, aliado ao ritual da passagem fúnebre. Nas sepulturas, as placas de inscrição, já a partir do século XVIII, se tornam mais numerosas, o que permite perpetuar a lembrança da pessoa falecida, a memória desta pessoa. A morte torna-se, segundo então o autor, o lugar em que o homem melhor tomou conhecimento de si mesmo. Acerca de tudo isso, percebe-se que desde a Idade Média até o século XIX, este sentimento forçava o sobrevivente a uma nova realidade social. A pessoa enlutada recebia a visita de seus amigos, de seus entes queridos, de seus familiares, e tais instantes propiciavam momentos em que a dor que era sentida poderia ser compartilhada e liberada. Todavia, esses momentos de luto não costumavam ser instantes onde a extravagância de sentimentos era algo completamente permitido. A partir do século XIX, esse limite ele é rompido, há uma ruptura e há uma expressão de terrível lástima, pois a pessoa enlutada ela passa a não aceitar mais a morte, também teme rigorosamente que isso também venha a ocorrer com ela. Já na segunda metade do século XIX, por uma questão de saúde pública e devido à expansão, grande expansão das cidades, a expansão urbana, as novas tecnologias, o saneamento, tudo mais, copia-se o modelo inglês que começa a proibir o enterro no entorno da igreja. O enterro passa então a acontecer em jardins, marcando-se a posição do túmulo no gramado e depositando-se uma placa de "aqui jaz" ou uma inscrição biográfica daquele que partiu para o outro lado. É no mesmo período também que surge o desejo de poupar o desfalecido sobre o seu real estado e de evitar a perturbação dos familiares. E com isso, a morte passa a ser no leito do hospital. E o morrer em casa torna-se um ato completamente inconveniente aos demais familiares. A concepção da morte se torna mais aceitável e as manifestações de luto desaparecem. A dor exibida de forma exagerada não gera pena, mas sim repugnância e vergonha. Ainda hoje, é vergonhoso falar da morte, como antigamente era vergonhoso falar do sexo e de seus prazeres. A morte é uma forma de tabu. Nós simplesmente vivemos sem pensarmos na morte e esquecemos que realmente um dia nós não estaremos mais aqui. No decorrer do século XX, então a cremação se torna algo popular. O sobrevivente ele fica menos apegado à memória do falecido com a cremação. E há um discreto silêncio sobre a morte, que se tornou obscena e proibida. Hoje, o aspirante à morte ele não é informado, em muitos casos, se seu fim está realmente próximo ou não. A verdade lhe é omitida e o morrediço é tratado como se fosse uma criança da qual a família é responsável, que o separa do mundo e lhe priva da organização
do seu próprio fim. A medicina moderna é capaz de proporcionar um prolongamento da vida. Entretanto, muitas vezes essa possibilidade de sobreviver além daquilo que a pessoa sobreviveria faz a pessoa sobreviver em condições completamente indignas. Com o salto evolutivo da medicina, o câncer passa a ter característica assustadora. Então as pessoas, ninguém quer ter câncer, pois é uma morte trágica, é uma morte lenta, é uma morte violenta, e é preciso que essa doença seja incurável para que a morte receba esse nome, né? A morte neste século ocorre quase sempre às escondidas. Os médicos atrasam ao máximo possível o momento de comunicar à família sobre o fim do seu ente querido que está doente. A notícia de falecimento futuro pode gerar perda de controle destes familiares no ambiente hospitalar, né? Desespero, choro, e tais expressões então podem perturbar este ambiente. Por isso que então eles postergam ao máximo comunicar essa informação essencial aos entes queridos e aos familiares daquele que veio a partir deste terreno. Entretanto, algumas reflexões filosóficas vale mencionar que na sociedade grega não existia essa preocupação com a morte. Como afirma o filósofo Epicuro, ela e eu nunca nos encontraremos, porque se eu estou vivo é porque ela não chegou. E se ela está, então significa que eu já não estou. Ou seja, enquanto eu estou vivo, eu não conheço a morte. Não tenho nem por que me preocupar com ela, pensar nela, nada mais. E no momento que ela realmente chegar, eu não vou precisar me preocupar, porque eu também já não vou estar mais aqui. Diferentemente da cultura ocidental atual, que associa um grande medo, um grande temor e uma repugnância à ideia da morte. Os gregos, em sua maioria, não tinham preocupações devido a uma identificação com as leis de sua cidade local e com seus governantes. A cidade era muito mais do que apenas o local onde se habitava, e sim um grande lar. Tal identificação era tão forte que a sociedade grega preferia a morte ao, por exemplo, o exílio. Ele amava tanto a sua cidade, o convívio com os seus conterrâneos, que para ele preferia morrer do que ter que ser exilado, do que ter para ir para um outro país, para uma outra cidade, para uma outra nação, para uma outra aldeia, etc. A cidade era muito mais do que apenas o local onde se habitava, e sim um grande lar. Tal identificação era tão forte que a sociedade grega preferia a morte ao exílio, como eu já expliquei. Herbert Marcuse, no livro Eros e Civilização, ele explicita acerca dessa atitude dos gregos em relação à morte e aponta um sentido político. As pessoas podem morrer sem temor, quando elas sabem que aquilo que elas amam está protegido da miséria do esquecimento. Não significa dizer que os gregos não sofriam com a morte de alguém querido, mas que havia uma sensação de segurança, um sentimento de pertencimento tão forte de saber que os entes queridos estariam protegidos no além ou pela comunidade na qual eles estavam inseridos. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumenta que a morte não seria uma espécie de sombra que persegue e rodeia o ser humano, pois independente de qualquer razão, nós morreremos, basicamente porque nós nascemos. Ou seja, a verdade absoluta que nós todos temos ao nascer é que um dia, infelizmente, nós deixaremos de existir. Portanto, é necessária uma atitude de superação em vida sobre a nossa finitude e existência. A dor e a angústia de se perder alguém é a dor mais insana, mais terrível, mais prejudicial que o ser humano pode sentir, e ao longo dos séculos tornou-se um grande tabu.
Os familiares tentam esconder esse sentimento de sofrimento, e o preço dessa falta de auxílio social no momento do luto, muitas vezes, é o desespero e a solidão. Naturalmente, na verdade, nunca foi fácil morrer. Mas as sociedades tradicionais tinham o hábito de rodear, o moribundo, de receber suas comunicações até o seu último suspiro. Contemporaneamente, a morte é apenas mais um caso clínico e um número a ser contabilizado nos hospitais. Tornou-se algo solitário e muitas vezes humilhante ao desfalecido, além de embaraçoso aos familiares enlutados. Percebe-se uma mudança ao longo dos séculos na maneira em que a sociedade lida com a morte e também uma mudança significativa de valores no ser humano e de seu relacionamento com essa figura que representa a nossa própria finitude. Este resumo que eu acabei de recitar para vocês, eu adaptei ele do texto de Sharon Martins Vieira Noguês, que é uma doutoranda do curso de Teoria Literária na Uniandrade do Paraná. Desde já eu agradeço a atenção de todas e todos e todes, e se curtirem, não deixem de compartilhar o canal. Até o nosso próximo encontro.